Vamos Boa noite. retomar. Boa noite. Tchau, tchau. Entrou agora. Quem mais entrou agora foi a Dona Rosa, Dona Amanda. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. A festa de formatura foi anteontem, né? Dona Amanda. Formatura, né? A formatura foi sexta. Nossa, parabéns de novo. Obrigada. Nós vamos pedir então para a Dona Mariângela fazer a oração de final de uma, começo da outra. Senhor Jesus, nós nos agradecemos pela oportunidade do primeiro estudo e também pedimos a sua permissão para iniciarmos a segunda parte dos estudos desta noite. Que os teus bons espíritos possam nos inspirar para que possamos absorver ao máximo os ensinamentos da noite, de tal forma que consigamos, assim, aplicá-los no nosso dia a dia. Pedimos, Jesus, que nos ampare nessa caminhada, em todas as dificuldades, durante todos os processos que devemos passar para o nosso crescimento individual. Abençoa-nos a vontade, a boa vontade, o entusiasmo com que participamos desses estudos, com que nos dedicamos a todos os estudos, que nos abrem os horizontes. E assim, com a prece que nos ensinastes, iniciamos a segunda parte. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e de bondade. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como em todos os mundos habitados. O pão do corpo e da alma, dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, Pai, e ensina-nos a perdoarmos a quem nos tem ofendido, com esquecimento de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a luz e a verdade. Que assim seja. Obrigado. Graças a Deus. Nós vamos começar o versículo 19, capítulo 16 de Lucas, que é a parábola do mal rico que tem no nosso evangelho também. O Cristo contando, né? Havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho, finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Eu devo chamar a atenção que nós falamos aqui, o Cristo está chamando a atenção, que antes que a gente estudou, né, para não servir a Deus e a Mamon, falando sobre a lei e falando também do apego dos bens terrenos. Aí ele vem e falou também da parte sensual, a de sexualidade, quando ele fala que para seguir a lei de Deus é necessário seguir todos os caminhos, todas as ordenações, né? Ele fala da sensualidade, da traição, e agora ele vem um ponto muito importante que é o apego aos bens terrenos, só para dar uma noção do que a gente está estudando, do que o Cristo está falando. Então havia um homem rico que vestia-se de púrpura. Maria Teresa pesquisou aqui, púrpura é um pigmento derivado das glândulas de caramujos marinhos, que dá uma cor, que é a cor púrpura, né, que ficou famosa, que é aquele avermelhado, né? E que ela é tão forte que mesmo durante milhares de anos ela ainda permanece bastante brilhante. Era utilizada por reis e homens poderosos
da época antiga, e que denotava alta capacidade financeira. E de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Hoje, interessantemente, nós conversamos sobre isso no estudo da manhã da Bíblia também, de João, né, às 9 horas, nós havíamos falado sobre essa questão do apego aos bens terrenos. E ela retorna aqui para nós, de novo. Desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Desejava. E até vinham os cães e lambiam-lhe as chagas. Isso é uma crença antiga de que a saliva dos cães, né, os cães lambendo as feridas, elas saravam mais rápido. De certa forma é verdade, porque a saliva contém um anticorpo chamado IgA, e o IgA é uma das imunoglobulinas, um dos anticorpos do corpo. Tem o IgG, que é o mais comum, o IgM, o IgE, o IgA, que eu me lembro. E aí, realmente, ele lambendo, né, ele saliva bastante, porque o cão não tem glândulas sudoríparas. Ele regula a temperatura pela língua. Por isso que o cão ofegante está sempre, né, daquele jeito lá. Então, lambei-lhe as feridas, que ele estava cheio de ferida. E ele desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Isso me lembra o Chico dizendo que das sobras das mesas de muitos ricos dariam para muitos pobres sobreviverem. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Então, aqui é interessante que o que é o seio de Abraão? Pelos nossos estudos, principalmente aqueles estudos iniciais, em que nós gastamos um bom tempo explicando que o seio de Abraão está escrito, né? Abraão morreu e foi levado ao seu povo. Foi levado ao planeta em que ele tinha saído, né? Então, ser levado para esse planeta era um planeta muito mais feliz que a Terra, porque eles foram degregados, eles não mereceram ficar naquele planeta. Então, foi levado ao seio de Abraão, significa que ele foi levado a um bom lugar no plano espiritual ou nos mundos que permeiam o universo. E a pessoa pode perguntar assim, por que só o fato de ser pobre, de não ter condições de vida, já foi levado para lá, sendo que não foi citado nenhuma virtude dele, mas foi citado, foram citadas, demérito do rico, eu explico depois. Mas veja bem, vamos pensar nós mesmos. Quem de nós aqui teria condição de reencarnar como mendigo? Você pode pensar, mas no planejamento, Não entendi, Thales. quem de nós teria condições de reencarnar com a expiação de ser mendigo? Todo mundo, né? Difícil, que a gente não suportaria. Deus não nos dá tarefas acima das nossas forças. Então, ser mendigo requer uma evolução que dificilmente a gente tem, porque senão a nossa rebeldia nos afastaria muito de Deus. Nós vamos pegar a lição do Evangelho da irmã Rosália, em que ela fala que muitos dos mendigos que ela ajudou aqui na Terra, ela teve que, por sua vez, se submeter no plano espiritual, mostrando que muitos dos mendigos que ela ajudava só por estar naquela posição, ela estava superior a ela, que era uma freira que vivia fazendo a caridade. Porque fazer a caridade, para ela não faltava nada. Ela conseguia viver tendo o simples, mas não faltando nada. E eles sobreviviam com falta de tudo, até de comida. Então, essa é uma prova que
quando ela é dada por expiação, é porque a situação do indivíduo é muito complicada, ou alguns vêm para passar por ela, porque ele já tem condições espirituais de suportar o escárnio da sociedade, o preconceito da sociedade, e passar dias sem alimento e comer com as sobras dos outros. Então, o Lázaro estava nessa condição, por isso que ele foi levado ao seio de Abraão. Mas vamos fazer um pensamento mesmo de agora, nossa situação de agora. Como nós estaríamos em termos de ligação com Deus se nós tivéssemos reencarnado como mendigo? Eu falo, mas é possível isso? Nesses trabalhos de levar sopa para as pessoas, um dia nós paramos, um senhor com uma blusa de couro, sapato de couro, deitado no banco do ponto de ônibus, né? Eu parei, falei, vou ver se ele quer sopa, né? Porque não vai passar ônibus mais nesse horário. Aí ele contou a história dele, que ele estava na rua porque os filhos dele conseguiram pagar psiquiatra e advogado, falando que ele estava longe da plenitude intelectual e emocional, e retiraram tudo dele e ele não tinha onde morar mais. Ele se tornou mendigo da noite para o dia. Foi expulso da casa. E ele não tinha para onde ir. E é uma situação bastante complexa, mas acontece. Outras vezes, quando a gente for estudar a história de alguns mendigos, é impressionante como a pessoa, tudo dava errado para ela. Até emprego que ela não conseguia, os outros conseguiam. Ela tinha um estigma mesmo para ser mendigo. Ela pediu isso no plano espiritual, não conseguia emprego, tinha que dormir na rua. Outras vezes nós já vimos pessoas que moravam na rua e trabalhavam. E aí, pelo fato de ter conseguido o emprego, o pessoal ajudava a dar banho, chegava de manhã, tomava banho no emprego, e o dinheiro que ele ganhava para comer era muito escasso, mas ele tinha para viver, mas não tinha para morar. Por isso que as favelas nascem, né? Aqueles casebres feitos de papelão, feitos de madeira, de pedaços de madeira, de lixo, e que a pessoa não consegue ter o dinheiro suficiente para ter uma casa, para ter onde morar. Para não deixar a si mesmo e a família nessa condição, eles constroem os casebres, tendo iniciado as favelas. Né? As favelas no Brasil começaram principalmente depois da abolição da escravatura, em que eles libertaram os negros, mas não tinha emprego, né? E aí eles não tinham para onde ir, os que estavam na cidade, aí eles montaram as favelas. Isso aconteceu em vários locais do mundo. Então, eu pedi para a gente ter esse raciocínio, para a gente entender que a provação da pobreza extrema não é para qualquer espírito. Ou é por espíritos muito endividados nessa expiação, ou por espíritos que reencarnam aqui na Terra com uma missão muito importante, inclusive, de levar alento àqueles outros que reencarnam assim por rebeldia. Fique à vontade. Então, tchau. Eu estava falando, eu lembrei dos documentários, e tem uns relatos também, né, de pessoas que conviveram e ouvindo histórias também de Chico, né? Do Chico Xavier, de que saindo com os amigos, né, da reunião, aí quando veio ele pediu para eles espera um pouquinho. Foi do outro lado da rua lá conversar com um morador de rua, né? Aí na hora que ele retornou, uma das pessoas falou, ô Chico, que situação, hein? Coitado, né, tudo, que será que ele fez, né? Uma coisa assim, o Chico, coitado de nós. Esse irmão, no caso específico daquele, estava na última reencarnação dele, né? Tinha uma elevação muito grande, igual você está dizendo aí. Não é qualquer um que pode passar por isso, né? Eu estou explicando isso, vocês estão percebendo, é para explicar por que o Cristo na parábola já fala que só o fato dele ter sido mendigo, ele foi levado ao seio de Abraão, por causa dessa situação. Porque ele foi capaz de reencarnar por ter vencido o apego aos bens terrenos, por desapego. Isso é algo que a gente tem que lutar sempre, né? Essa aqui é a questão. E aí, vocês vão pensar assim, e por que o rico, então, você falou que ele tinha demérito? Porque ele vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Significa que ele vivia sem se importar com os outros, a não ser consigo mesmo e com a família. Se não é egoísmo individual, é egoísmo de casta. O nosso evangelho fala.
E no inferno, erguendo os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele, clamando, disse: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aqui a análise aqui ela é profunda. Mas eu vou voltar aqui, o amigo espiritual pediu para retornar, para chamar a atenção de novo. Vocês fizeram o exercício de se imaginar mendigo? Alguém quer relatar alguma coisa a respeito disso? Eu sei que eu não suportaria, porque eu pensei que às vezes tem comida na geladeira que faz mais dias assim que foi feita e eu já sinto um negócio assim de comer. Imagina estar na rua, estar morrendo de fome e aceitar qualquer comida que venha desse que você sabe que a comida vai estragar. Entenderam isso? Fala, caro Wilson. Ô, Thales, é praticamente impossível, né, cara, na situação que a gente vive hoje, imaginar, né, como um mendigo. E a Ana citou aqui também, ainda mais para a mulher, né, cara, que deve ser bem mais difícil, né? Então, eu acho que a explicação sua aí, né, cara, o entendimento valeu a pena, que tem que ser mesmo seres, espíritos, assim, mais evoluídos que a gente, né, cara? Você vê que a Ana comentou algo interessante. Imagina a mulher, nas épocas da menstruação, sem ter condições de ter um absorvente. Sem tomar banho. Estou ajudando o pessoal que não pensou aí direito, mas sem tomar banho. Você não conseguir tomar banho de um dia para o outro, para alguns de nós aqui, é muito difícil, a não ser que a pessoa seja francesa, holandesa, e tudo bem. Brincadeira. Mas... Aí... Posição à violência também, né, da mulher. Exato, também tem isso. Muito bem colocado. Então, eu acho que por isso que o amigo espiritual pediu para retornar, para a gente poder ter uma noção, até auxiliar os nossos irmãos que estão à nossa volta, que pretendem reencarnar, para repensar bastante a quantidade de amor, de possibilidades que Deus nos dá, sem que a gente mereça claramente, né? Deus faz para nós uma moratória. A gente tem um acréscimo de misericórdia para ter a nossa vida, né? Eu não falei de mim, mas seria muito difícil suportar a situação. Eu citei o caso do banho, que seria muito difícil também. Para mim, a única vantagem é ser que eu ia ter um corpo bem saradinho, né? Que não ia faltar comida. Mas essa questão de viver ali, quando eu citei também o escárnio das pessoas, né? Teve um aluno que fez um TCC numa escola particular, e que ele se vestia, não era de mendigo, era de profissional da limpeza. Não sei se vocês já viram essa história. Faz cerca de uns 15 anos atrás, né? E ele escreveu o TCC dele, Pessoas Invisíveis, porque vestido com a roupa da pessoa da limpeza, ele falou que nenhum professor e nenhum colega dele o reconheceu, porque eles não olham para essas pessoas. Ele pedia para tirar o pé para poder limpar, para colegas de sala dele, vestido com a roupa da limpeza, e as pessoas não olhavam para ele, elas tiravam o pé sem olhar no olho dele. E ele fez o TCC de Pessoas Invisíveis. Isso nós não estamos falando de mendigo, nós estamos falando de preconceito. Agora, imagina o mendigo com o preconceito que ele tem, que ele passa, né? Inclusive, algumas vezes, né, o mau cheiro, aí a gente acusa o indivíduo de mau cheiro. O mau cheiroso, mas ele não tem onde tomar banho. Ele não tem onde tomar banho. Então, são situações complexas isso, né? Hoje nós temos mais condições de auxílio, sim. Tem locais nas prefeituras, né, casas em que eles são tratados, podem tomar banho, mas mesmo assim, gente, é um processo de humilhação muito grande. É só um banho. Muitas vezes é sabonete de coco, né? Aquele sabonete com aquela basicidade muito forte, né? Em situação muito difícil. Eles não têm material para cortar a unha. Nós não estamos falando exatamente daqueles mendigos voluntários ligados às drogas, que também é um doente moral muito grande. Mas, independente dessa situação,
a gente tem que pensar nessa questão para a gente entender o quanto que a gente poderia olhar para essas pessoas com mais carinho, com mais amor, né, com situações espirituais que requerem humilhação, muitas vezes, porque não são todos que são espíritos superiores. Né? Fique à vontade, dona Mariana. Também penso no seguinte: essas pessoas em situação de rua e que sofrem de doenças incuráveis, pessoas que têm problema de tireoide, onde é que elas vão arrumar remédio? Se nem no posto, acho que não conseguem entrar no posto de saúde, que há uma burocracia imensa. Outros, no meu caso, eu sempre pensei assim nas pessoas como eu, sofrendo de asma. Como é que elas iam viver sem bombinha? Na época havia um remédio chamado Franol, que era um alívio para quem tinha bronquite, para quem tinha asma. Então, quando eu vi essas pessoas, até hoje eu penso isso, que a fome até você aguenta um pouco, aí você ganha um pedaço de pão aqui ou um troquinho, mas você conviver com aquela falta de ar, você não tem ânimo para andar, você não consegue falar, como é que ela vai sobreviver? As pessoas que têm outras doenças, como psoríase, dermatite atópica, que sofrem, eu fico pensando como é que elas fazem para sobreviver nesse mundo. Por exemplo, aqui no Tocantins, que esse sol imenso, parece, minha neta exemplificou bem, 2 sóis para cada pessoa. Como é que faz? Como é que consegue sobreviver dessa forma, né? Só consegui falar na área que eu ainda tenho condição, que é no meu orgulho, no meu egoísmo, eu só vejo as minhas desvantagens, as minhas necessidades. Mas eu sei que há condições muito piores do que essas, né? Sim. Imagina um mendigo com asma, uma noite de inverno. E, se eu não me engano, o pessoal que dá plantão aqui, acho que tem o caso da Maria, quando eles chegam lá, os guardas levam, eles já levam cheio de preconceito, né? Bastante violência, inclusive as mulheres mesmo, passando por situações de muita dificuldade, em termos de tratamento, né, humano, de humanização. Hoje, é claro que a sociedade está melhor em relação a isso, mas mesmo assim, ainda vale essa situação da mendicidade, que não é para qualquer espírito. Nós vamos lembrar do André Luiz, não sei se vocês lembram, que o André Luiz falou que ele sentia sede, então que ele chupava água de pântano, né? De barro, para poder tomar. E aqui o Rico está dizendo para Lázaro molhar a ponta do seu dedo na língua. Aqui a profundidade é muito grande. Ó. Vocês vão ver na frente que vai dizer que esse rico não vai poder ser feito à vontade dele. Mas aqui vocês enxergam que ele continua sendo bastante orgulhoso? Conseguem ver isso nesse versículo? Consegue? Porque ele manda Lázaro, fala que o Lázaro tem que levar para ele, não reconhece a superioridade espiritual de Lázaro, significa que ele ainda está ligado à matéria. Porque ele se via como superior ao mendigo que vivia ao lado da casa dele, e agora ele fala, manda Lázaro aqui. Ou seja, manda um servo aqui, vocês compreendem? Para interpretar as parábolas do Cristo, requer-se uma análise muito detalhada, para a gente pegar a essência que a gente consegue dentro da nossa capacidade de entendimento. Né? Porque estou atormentado nessa chama. Ora, essa chama e água significa que estava faltando para ele até água. Isso indica que ele viveu em egoísmo extremo, a ponto que não dava nada para ninguém. Compreende? Entendeu? E aí, nesse caso específico, desse egoísmo intenso que é mostrado aqui, ele teve sede. Também vamos voltar lá para interpretar o André Luiz, né? O André Luiz tinha tudo.
e ao que parece ele não doava, ele não fazia caridade. Não obstante ele ter feito dando as receitas, não parece que ele tinha um trabalho de auxílio ao semelhante em outras áreas. Ele teve que passar até sede, devido ao egoísmo intenso. Por isso que nós falamos dessa questão do desprendimento dos bens terrenos. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. Aqui é a essência das reencarnações associadas à riqueza e à pobreza. Se você reencarna para receber males, ou seja, males materiais, e se você passar por elas sem reclamação, você venceu. E você recebeu os bens da vida, né? E esses bens não são só teus, eles precisam ser divididos com o semelhante. Mas se você não faz isso, você não passa pela provação que você pediu para passar. Ou seja, você é reprovado. Você não distribui o seu bem, o seu excesso para as pessoas que necessitam, você está reprovado naquilo que você pediu para passar. Nesse sentido. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Também aprendemos no livro do André Luiz, do Nosso Lar. Existia um grande abismo entre o André Luiz e o pessoal do Nosso Lar, que só foi transposto após o arrependimento e a oração sincera. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Significa, não tem involução. Quem está aqui não vai evoluir para aí. Mas quem está aí não tem condições de passar para o plano superior sem antes mostrar o arrependimento. Nós temos uma explicação dessa no livro Libertação. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai. Ou mandes, está mandando Lázaro de novo. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Então, isso mostra um certo carinho pelos irmãos, né? Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse-lhe ele: não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Olha que interessante, ó. Aqui já fala da manifestação espiritual, né? Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão que ainda algum dos mortos ressuscite. É verdade, né? O próprio Cristo ressuscitou, eles não acreditaram. Agora, nós vamos parar um pouquinho aqui. Eu vou continuar nessa parábola, porque ela merece uma atenção maior. E vamos pegar aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 16, do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Aí tem Jesus em casa de Jaqueu, preservar-se da avareza, a parábola do mal rico, que é essa. Tá vendo? Ele cita Lucas 16, 19 a 31, foi o que a gente leu. E aqui vem a explicação do Allan Kardec sobre o desprendimento das riquezas e a utilidade da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Então agora nós vamos dar a Kardec, né, o verdadeiro lugar em relação à explicação desse desprendimento tão necessário. E a dona Maria Tereza vai ler para a gente. Vocês me ouvem bem? Chega para cá, Fernando. Eles vão ouvir melhor e te ver também enquanto você lê, tá bom? Estão te vendo? Espera aí. Assim. Tá bom. Ok? Uhum. Utilidade providencial da riqueza. Provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão.
Sem dúvida, pelos arrastamentos que a dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que, muitas vezes, aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição, os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Ao fato, porém, de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível, e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde, se empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu de certo estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos. E, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe. Mas não tinha verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Aqui é importante chamar a atenção da virtude em que as pessoas querem mostrar para o mundo, que o mundo as considera boa. Mas é somente Deus e o sacrifício em favor do próximo que nos coloca no caminho da redenção. Isso que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio. Fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura, e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ademais, a condenação do trabalho que a pode granjear. Consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem, que dela abusa como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obras dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra.
procurou na ciência os meios de o executar com maior segurança e rapidez. Mas para os levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro, na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza um meio primordial de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. Aqui, pela visão do Kardec, deixa a situação bem tranquila, né? Bem, vamos dizer assim, dentro da razão. O problema não é a riqueza, o problema é o apego aos bens materiais. Essa é a grande diferença. Esse apego aos bens materiais, muitas vezes, ele anula a condição moral do homem, que acaba por não enxergar que tem seus irmãos como semelhante, e considerando, de certa forma, privilegiado na criação, por ter as condições materiais mais elevadas, acaba se esquecendo de que o Deus é que permitiu a riqueza dele. Acaba se esquecendo dos próprios irmãos. Interessantemente, poucos desses são verdadeiramente devotos a Deus. Eles param no nível de, eu agradeço a Deus, foi Deus que me deu a riqueza. Mas ele para por aí, ele não quer estudar, não quer se dedicar ao bem, né? Não quer fazer com que a sua visão e mais profunda da realidade do universo esteja voltado a Deus. Eu já vi uma pessoa que era pobre, ganhou dinheiro, falar assim para um amigo dele, né? A família de um amigo, falou assim, eu trabalhei, eu consegui fazer as coisas e hoje eu sou rico. Aí a mulher desse amigo falou assim, olha, se você não colocar Deus nessa história, vai ficar difícil, porque você está falando isso para mim aqui, meu marido é muito trabalhador, ele até trabalhou mais que você, pelo que eu me lembro. É porque Deus é que te deu essa riqueza. Não acho que foi só você, não. Foi uma lição de vida interessante, até porque a mulher se sentiu mal, né? Ele dizendo que ele tinha conseguido a riqueza dele pelo próprio trabalho. Aí ele falou assim, ela não falou que não foi nem sorte, foi Deus que deu isso para ele. E nós temos nesse próprio capítulo 16, né, em determinado momento falando que o homem que muitas vezes passou por necessidade e adquire a riqueza, ele se esquece como foi antes, né? E ele costuma dizer assim, faça como eu fiz trabalho, e se esquece que foi Deus que mandou. Deus é que permite a riqueza. E ele tira de quem ele quiser tirar e de quem não merecer. A gente pode vir com essa prova em dados momentos, que é uma prova, e é uma das mais difíceis, não é algo muito fácil, não. Porque considerar que os bens que são ganhos são derivados também dos outros, e fazê-los com bastante sabedoria a divisão, de maneira a não doar gerando preguiça e nem facilidades, mas de uma maneira bastante profunda no sentido de gerar empregos, gerar conforto, diminuir doenças, reorganizar o pensamento para o bem, propiciando ensino, propiciando melhoria de vida para as comunidades mais pobres, não é algo simples, mas que requer um certo conhecimento de moral e uma certa humildade, entendendo que aquilo que lhe foi dado lhe pode ser tirado. Algum comentário sobre isso? Eu vou retornar aqui para cima para fazer algumas análises. São dois extremos, né, Thales? Tanto a pobreza quanto a riqueza. Sim. E os dois são difíceis de ser suportados, porque tem muito rico que não lembra que aquilo veio de Deus e que tem um propósito. Que você tendo fortuna, você pode dar trabalho aos outros, né?
Não é só para si mesmo. Sim, E é difícil isso. essa é uma situação importante, porque o rico, de alguma forma, também ele sofre preconceitos, né? E sofre muitos ciúmes e muitas vibrações pesadas, porque muitas pessoas não o veem como trabalhador, ou como uma pessoa preocupada com seus funcionários, ou com as pessoas que trabalham para ele, mas ele acaba sendo motivo de inveja. Sim, senhor Wilson. Ô, Thales, discussão aqui. Os dois casos, né, cara, tanto na riqueza quanto na pobreza, né, cara, na miséria, eu não sei se seria a palavra certa usar, mas a gente precisa de muita maturidade para seguir a palavra e viver com Deus, porque é muito difícil, né, cara, você, às vezes, na miséria, você culpar a Deus pelo que você está vivendo, né? E na riqueza você esquecer dele, porque você tem tudo em abundância, né, cara? Tudo de bom e do melhor, você esquecer dele, né, cara? Que foi ele que te deu. Sim, sem dúvida, porque a maturidade moral é que determina a nossa sensibilidade e a diminuição do nosso egoísmo de considerarmos todos irmãos. Que todos são irmãos, todos são filhos de Deus. Que todo aquele que é meu irmão, ele merece a minha atenção, a minha educação, ele merece ser tratado com respeito, né? Não é algo fácil, não tenhamos dúvida, mas todos nós já passamos ou teremos que passar pela miséria e pela riqueza, pela grande riqueza. E a maioria de nós está no estado intermediário, e muitas vezes significa que nós não dilapidamos tanto e não fomos tão rebeldes na pobreza, vamos dizer assim. Mas a maioria está nesse estado intermediário, que na verdade, como nós comentamos mais cedo, né, no estudo das 9 da manhã, a gente tem que agradecer a Deus a felicidade de poder acordar despreocupado com o café da manhã, que a gente sabe que vai ter. A gente não se preocupa com o almoço, a gente se preocupa em trabalhar. É uma benção. Tem aqueles que vivem à nossa volta, que eles têm certeza que não vão ter o café da manhã e que está na parte da manhã preocupado com o almoço, né? Porque não sabe se vai ter. Imagina um pai de família quando volta para casa à noite e a mulher ou a esposa fala: olha, nós não comemos nada durante o dia, nós só comemos arroz, ou nós só comemos, como eu já vi caso, leite com farinha e açúcar. Ou num país como Cuba, que me contaram, quem viveu lá, que o café da manhã de muitos cubanos é água com grande quantidade de açúcar. De muitos atletas que já ganharam medalha nas Olimpíadas, o café da manhã deles era água com açúcar, em grande quantidade, para poder dar energia. Mas a alimentação equilibrada, com proteínas, ela era muito difícil. Faltava óleo lá, eles cozinhavam ovos na água. Botava água fervente, jogava, quebrava o ovo e jogava lá dentro. Então, ele era eu não vou falar frito, nem sei qual é a palavra que usa para isso, né? Mas na própria água, né? Poxa, Poxa, eles faziam assim, mas era por falta de óleo, não era por vontade, né? Então, são situações bastante complicadas, assim, que a gente tem à nossa volta, que a gente muitas vezes não enxerga. E a gente tem dificuldade de agradecer a Deus essas bênçãos. Então, veja só da gente estar preocupado com o nosso trabalho, já é alegria. Só da gente estar preocupado em resolver alguns pequenos problemas financeiros, de compras que a gente fez muitas vezes mais do que deveria, já é até alegria, porque tem aquele que o problema financeiro dele é ter o que comer. E a gente não enxerga isso muito bem, né? de vez em quando isso me acontece quando eu estou deitando para dormir e que eu deito, né, numa cama boa, que eu sei que eu vou ter uma boa noite e aquilo me vem na mente, né, de quantas pessoas
não tem onde deitar. É um bom pensamento. Ou, na verdade, elas têm, né? Mas é o chão duro, é o cimento, e, e a gente, pelo menos todos nós aqui, estamos em condições bem melhor, e condições de sobrevivência, preocupado com características, vamos dizer, mais elaboradas, mais espiritualizadas do processo evolutivo, sem ter que passar pelas privações materiais mais profundas. Mais algum comentário? Esse comentário da Ana Paula me trouxe lágrimas, um sentimento de tristeza. Que bom, porque quando a senhora foi falando lá das doenças também, acabei vindo as lágrimas, porque qualquer dorzinha que a gente tem, resfriado, a gente parece que está morrendo, né? E a gente tem uma casa confortável, alimento e medicamento. Imagina essas pessoas que não têm conforto, alimento, nem medicamento para poder melhorar de uma simples gripe ou de um simples resfriado. Aí vocês vão entendendo por que alguns espíritos muito bondosos, né, eles acabam esquecendo de si mesmos e vão viver com os pobres. Viver, que eu digo assim, eles passam a vida deles levando comida, levando alívio às pessoas mais pobres. Hoje não está tanto quanto mais era antigamente. Na minha época de mais jovem, quando a gente saía para levar sopa, a gente encontrava muitos mendigos, eles foram diminuindo. Aí, quando eu retornei para Goiânia, vários anos depois, eu saí novamente para entregar sopa, eu não achava mendigo mais, porque havia muitas casas que os recebiam. E uma vez nós fomos para Anápolis, andamos lá em Anápolis para entregar sopa, não encontramos nenhum mendigo. Aí eles chegamos lá num seminário que tinha, entregamos lá para os padres a sopa para eles lá, e eles chamaram os internos lá para tomar sopa à noite. Isso era cerca de meia-noite, ganharam uma ceia. Acordaram lá, porque a gente não encontrou pessoas para ajudar. E que é uma coisa boa, de certa maneira, né? A gente não encontra mais, porque é difícil ver. Aqui em Mogi Guaçu, infelizmente, a gente tem visto alguns, mas é meio que temporário, eu não sei explicar o motivo, mas eu sei que aqui tem casa de auxílio, né? Tem casas que auxiliam as pessoas, que eles têm onde dormir, eles têm onde tomar banho. Pelo menos lá na UPA, assim, sempre chegam, né? Lá, aí tem assistente social lá durante o dia, e conversa, procura família, tem sempre um processo, assim, para ver se tem como reintegrar, assim, uma possibilidade. Assistência social, né? Uhum. Graças a Deus, a sociedade está evoluindo para isso, né? Que é muito bom. Sem mais comentários, vou pedir para o Tchão Tchão fazer a prece final, se eu puder, e desejar a todos uma excelente semana, que Deus nos ampare, que os nossos estudos, as nossas orações e os nossos esforços sejam direcionados para a nossa renovação, porque implica em auxiliar o próximo. Assim seja. Então vamos, mais uma vez, com os nossos corações cheios dessas palavras abençoadas que ouvimos, desses ensinamentos, que a gente não perca, a partir desse momento, as oportunidades que surgirem diante de nós, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa melhoria. E agradecendo a Jesus, aos benfeitores espirituais, que muitas das vezes nos inspiram, que a gente possa
ao deitar nas nossas camas, que a gente solicite que um pouco da nossa energia possa ser levada em todos os cantos do universo para aqueles que se encontram famintos do corpo, mas também aqueles famintos da alma, enfermos das emoções, dos sentimentos, que busquemos na alegria do outro a verdadeira felicidade. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Tchau, tchau. Deus abençoe. Boa noite, Isso. pessoal. Fiquem com Boa Deus. noite, Beijo. pessoal.